E aí, pessoal, vamos projetar um pouco a ideia de time do Grêmio para o jogo de domingo contra o Vasco. Grêmio no Rio de Janeiro, viajou ainda na terça-feira, jogou contra o Flamengo e tem o Vasco da Gama domingo e a ideia é jogar com um time totalmente alternativo. Podemos projetar o time e é isso que nós vamos fazer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Projeto de time do Grêmio, vocês vão ficar impressionados. Porque eu andei conversando com algumas pessoas para tentar entender que modelo o Grêmio iria apresentar nessa partida. E quando a gente olha o time, a gente chega a uma conclusão que também incomoda. Porque o Grêmio muda muito e isso faz parte do plano, então vamos deixar, o planejamento é para eles mesmos. O Grêmio estudou esse planejamento, a partir daí aplica e a gente tem que respeitar. Pode discordar de uma outra situação, mas o que impressiona é que normalmente nos times reservas a gente vê muito a utilização de jovens jogadores. E olhem a ideia de time do Grêmio para o jogo do próximo domingo lá no Rio contra o Vasco. Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Marcelo Oliveira na lateral esquerda. Paulo Vitor no gol, lateral direito Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Marcelo Oliveira. Lembrando que o Guilherme Guedes não foi porque está lesionado, ainda recuperando-se de uma questão física. Tassiano e Lucas Silva. Tassiano e Lucas Silva como os dois volantes. Robinho, recentemente contratado, faria sua estreia. Thiago Neves e, do lado esquerdo, Everton, também contratado. Meio campo, então, Tassiano como um dos volantes, Lucas Silva como segundo volante, mantendo a mesma estrutura de time, do time titular. Robinho, Thiago Neves e Everton. Na frente, obrigatoriamente um jovem, que seria, em princípio, o Isaac. O Isaac seria o homem lá da frente. Pode acontecer ainda de entrar o Darlan como volante e esse 9 ser o Tassiano passando para meia e ser o Thiago Neves o jogador mais da frente ali de movimentação, naturalmente mudando o estilo. A utilização do Fabrício, por exemplo, na frente, que é o centroavante de ofício que o Grêmio tem no grupo, seria uma grande surpresa, mas pode acontecer. O detalhe dessa escalação, apenas um jogador formado nas categorias de base do Grêmio. O Grêmio faz a opção de um time reserva, todo ele de veteranos. Dos 10 que eu citei inicialmente, sem esse jogador jovem, apenas um está abaixo de 30 anos, que é o Tassiano. Todos os outros são jogadores acima de 30 anos. Exatamente. Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Marcelo Oliveira, o Lucas Silva, acho que o Lucas Silva também é abaixo de 30 anos. Então tem dois, Lucas Silva e Tassiano, aí Robinho, Thiago Neves e Everton, dois abaixo de 30 anos. É muito pouco, né? É muito pouco para um projeto muito grande. Uma coisa é tu ter, junto com categoria de base, um time recheado de jogadores com um pouco mais de idade, um pouco mais experientes. A outra coisa é todos eles jogando ao mesmo tempo. Isso me preocupa, mas o Grêmio planejou isso. Imagino que isso estava, pelo menos, dentro da discussão do Grêmio. Imagino eu que a gente possa entender isso. A partir de agora, essa corrida por tentativa de um grande resultado, o Grêmio vem de 3 empates e isso preocupa muito. Mas é legal a gente colocar a ideia de time, porque o futebol virou, mexeu, a bola começa a rolar e é lá dentro que as coisas se resolvem. E vamos torcer, sobretudo, por 2 jogadores, por Robinho e por Everton. Eu acredito muito neles como composição para o time principal. Fazer a opção por todos reservas foi uma coisa que criou uma série de críticas ao trabalho do Grêmio, porque o Grêmio, de certa maneira, fez isso lá contra o Ceará, mesmo utilizando 4 jogadores titulares, mas agora parece que faz essa opção contra o Vasco. É curioso, vamos ver se isso acontece de fato, vamos ficar acompanhando, qualquer informação nova a gente vem aqui para trazer para vocês, porque realmente
é um time que chama atenção. Só que tá longe de ser ruim, né? Tá longe de ser ruim. Do ponto de vista de nomes, é um time respeitável, de jogadores muito experimentados. E aí a gente espera que o Grêmio faça um bom jogo contra o Vasco. Temo muito por esse jogo. O Grêmio precisa demais do resultado. Lembrando que depois o Grêmio para uma semana para decidir o Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Mas precisa pontuar no Brasileiro, não pode ficar para trás. O Grêmio hoje está a 3 pontos da liderança. Não pode ficar para trás. Essa é a grande questão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.